aí, mas esse canal e hoje eu vou contar sobre a teoria da história dos PVZ. Eu vou contar sobre a origem da história, não vou contar sobre a história das plantas, mas eu vou falar sobre certas coisas. E a teoria em primeiro lugar é sobre todas as plantas, sobre a origem. Bem, obrigado a todos os canais espanhol, porque eu tive que fazer usar algumas partes, mas eu já sabia de algumas dessas partes sobre as plantas, então a maior parte vai ser sobre as plantas. Vamos iniciar por elas. Bem, teoria pode estragar sua total experiência no jogo, então se não quiser que ela seja estragada, sai do vídeo. Bem, vamos começar. Bem, antigamente existiam, era um tempo muito difícil entre recursos financeiros. E bem, certas coisas. Entre 2009 e uma cidade que basicamente sofria com a crise de desrespeito com plantas, com todas as plantas que você vê no jogo, muitas foram desrespeitadas, todas mesmo, e tiveram um problema questionável. Então, uma certa vez, uma fábrica de produtos químicos estava fazendo produtos, daí os lixos não eram mais jogados no mar, mas sim nas florestas e plantações. E bem, e na primeira plantação era de ervilhas. E bem, certas coisas aconteceram com essas ervilhas quando o posto químico chegou nelas. E bem, e transformou elas em ervilhas desses tipos. Normalmente a gente vê ervilhas como aquelas vagens, mas não assim, daquele jeito. Bem, outra coisa que chegou entre outros lugares, que originou todas essas plantas. E bem, podemos saber muito bem por certas coisas e também por algumas complicações. E também como se originou os zumbis. Bem, em teoria tem muito algo a ver com isso. Sim. O que isso tem a ver com esse rasgo temporal? Esse troço daqui é nada mais nada menos do que um rasgo do tecido temporal. Sim, isso daí é um rasgo do tecido temporal. E bem, isso aconteceu quando David Doidão inventou a máquina do tempo. E bem, sobre a voltar. Só que isso acabou atingindo um pouco o tempo, distorcendo um pouco da história. Olha, e bem, como distorceu a história, acabou fazendo certas coisas entre tempos. E bem, com essa certa alteração e também alteração na lógica, e bem, os mortos-vivos se reanimaram. E como podemos ver, os zumbis. E bem, eles tomaram formas características dos zumbis e eles puderam ser criados e eles conseguiram ficar mais tempo do que os seres humanos no mundo. Então, com um desses rasgos do tecido temporal atingiu outros tempos. Os tempos onde encontramos as plantas. Então, essas plantas são iniciais o girassol, a batata mina, os pés de ervilha, obstáculo e esse repolho são da normal. O que aconteceram? A Forsberg, Comicova, isso e essas outras foram pelos componentes químicos que viajaram pelos tecidos temporais
rasgados e foram para outros tempos. E assim continuando, pegando outras plantas, várias, alterando muito a história. Olha, além podendo que os zumbis puderam existir. E assim poderiam pegar em diferentes locais. E bem, graças a isso os zumbis puderam. Graças a isso as plantas podem se originar. E certas plantas conseguiram habitar habilidades peculiares. Mas certas plantas não que estão deletadas e algumas tiveram uma história de vida. Não é algumas não nasceram já com assim. Com uma aparência igual. Elas só ganham sua vida, só que passam por uma coisa trágica da sua vida. Vou citar o exemplo do explosivo cogumelo. Eu não tá bom. E como assim? Especificado bem. E esse custo no rasgo temporal pode ter feito isso. Mas isso pode. E como isso pode ter acontecido? Isso pode ter ocorrido outra dimensão. Que devido quando não existia zumbis, inventasse a máquina do tempo, daí a máquina do viajou no tempo como eu tava. Daí isso e vórtice temporal abriu. Daí na dimensão, quando alterou o tempo, daí chegou numa dimensão que ele morreu, naquela dimensão que se abriu. Ele morreu no Antigo Egito. Daí nasceram outras. Daí, na outra dimensão, aparecem os zumbis. Do primeiro jogo, não é isso que aconteceu. Bem, isso pode dizer entre a capacidade de pensar e alguns. E a capacidade de pensar. E bem, os zumbis. Bem, alcançaram e são evoluídas, formas evoluídas. E não só que essas formas evoluídas vieram e finalizaram as plantas. Vamos ver assim. O que podia ter ocorrido na história de certas plantas? Vou falar hoje sobre o psicouve. Essa planta tão temperamental, sempre mal-humorada e flutuadora. Bem, ele nasceu numa plantação de couves. Bem, quando ele apareceu, isso aconteceu que a radiação chegou a ele. E bem, quando chegou, ele conseguiu criar consciência própria e um cérebro potente, e inteligência. E bem, ele tem uma inteligência mais maior do que os seres humanos e outras espécies. Então, com o tempo, isso conseguiu passar de tempo. Então, até que ele conseguiu dominar isso e conseguir flutuar e hipnotizar. E dá até para ver algumas partículas saindo dele. É o poder mental dele. Bem, e o broto dourado? Bem, vai ficar por outra história. Vamos falar sobre o explosivomelo. E bem, o explosivomelo, mas aqui tá. Bem, ele age como uma bomba nuclear. Bem, sua habilidade é explosiva, uma bomba nuclear. Se você botar bem no meio, aí acaba com todos os zumbis da tela. Bem, quase todos os suas resistências. Ele nasceu de uma bomba nuclear. Sim.
Quando ele nasce, ele deu origem a sua apenas cogumelo normal. Obrigado a animação que eu mostrei daí. Daí ele vivia em pena de uma vizinhança, uma floresta perto de lá. Lá era tranquilo, não tinha nada demais. Ele só isso bom, sabe? Não tinha poluição, isso só era tudo limpinho, organizado, não tinha nada. Só que daí foi a pior coisa dessa. Ele nasceu da Segunda Guerra Mundial. E bem, daí caiu uma bomba atômica no meio da vizinhança. Daí explodiu uma grande zona. E meio com essa explosão acabou causando classificação e mutação naquele cogumelo. E bem, ele teve uma trágica tempo. Ele ficou vivendo em um lugar isolado, sem plantas além dele. Árvores estavam mortas, solitário